Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fundo em um dos pilares da contabilidade, as contas. Se a ideia de débitos e créditos sempre pareceu um pouco confusa, pode ficar tranquilo que, ao final desta nossa análise detalhada, tudo vai fazer muito mais sentido. Vamos lá. Bom, esse aqui é o nosso mapa da mina de hoje. A gente começa pelo básico, o que são contas, depois mergulha nos dois grandes mundos delas, o patrimonial e o de resultado. Em seguida, vamos desvendar a natureza devedora e credora, aprender as regras do jogo, conhecer umas contas especiais e, por fim, amarrar tudo com os pontos mais importantes. Então, vamos começar a nossa construção. Para a gente erguer esse conhecimento, a gente precisa de uma base sólida. E ela começa com o conceito mais fundamental de todos. Essa pergunta é o nosso ponto de partida, porque as contas, no fundo, elas nasceram para resolver um problema gigantesco. Como é que uma empresa organiza aquele mar de informações financeiras de um jeito que faça sentido? Olha, a ideia é bem mais simples do que parece. Uma conta nada mais é do que um nome, uma etiqueta. Pensa em caixa, bancos, fornecedores, receita de vendas. Cada nome desses é como se fosse uma gaveta específica onde a contabilidade guarda e controla um tipo de informação. E a finalidade delas é exatamente essa: ser o diário de bordo financeiro da empresa. Qualquer evento, qualquer compra, venda, pagamento, tudo, absolutamente tudo que acontece e que mexe com o dinheiro da empresa é registrado nessas contas. Elas são as guardiãs da história financeira. Ok, agora que a gente já sabe o que é uma conta, vamos para a primeira grande divisão. É como se existissem dois universos paralelos na contabilidade, e toda e qualquer conta mora em um deles. E a melhor forma de entender isso é com a analogia da foto versus o filme. Pensa assim, as contas patrimoniais, como ativos, passivos, são uma foto. Um retrato estático de como a empresa estava num dia específico, por exemplo, 31 de dezembro. Já as contas de resultado, receitas e despesas, são o filme. Elas mostram todo o movimento, a dinâmica, o que aconteceu ao longo de um período, como um ano inteiro. E é por isso que no fim do período a gente zera essas contas, para começar um filme novo. Certo. Agora a gente vai entrar na parte que, vamos ser sinceros, costuma dar um nó na cabeça de quem está começando. A famosa natureza das contas. Débito e crédito. E esse aqui é talvez o aviso mais importante de todos. Para entender contabilidade de verdade, a gente precisa fazer um reset mental. Esquecer completamente o que débito e crédito significam no nosso dia a dia lá no extrato do banco. Aqui esquece a ideia de bom ou ruim, positivo ou negativo, não tem nada a ver. A chave para virar esse conceito é pensar em fluxo. O débito é sempre o destino, a aplicação dos recursos. É para onde o dinheiro foi. Já o crédito é a origem, a fonte dos recursos. É de onde o dinheiro veio. Simples assim. Toda a transação tem uma origem e um destino. Então, é como se a gente tivesse dois grandes times na contabilidade. De um lado, o time da natureza devedora, que são os ativos e as despesas. Eles representam onde o dinheiro é aplicado, e o saldo deles aumenta quando a gente debita. Do outro lado, o time da natureza credora, passivos, patrimônio líquido e receitas. Eles mostram de onde o dinheiro veio, e o saldo deles aumenta quando a gente acredita. Beleza, já conhecemos os jogadores e seus times. Agora a gente precisa aprender as regras do jogo. Como é que essas contas se movimentam no campo? Como o placar delas, ou melhor, o saldo, aumenta e diminui? E essa tabela, pessoal, é a nossa pedra de Roseta. É o que decifra tudo. A regra de ouro é: contas de natureza devedora, que são os ativos e as despesas, sempre vão aumentar com débito. E as contas de natureza credora, ou seja, passivos, PL e receitas, aumentam com o crédito. E para diminuir o saldo? É só fazer o movimento contrário. Lança na outra coluna e pronto. Vamos ver na prática para ficar claro. Imagina a conta bancos. Ela é um ativo, então é do time devedor. A gente começa com R$ 1.000. Aí entra um depósito de 200. O saldo precisa aumentar, certo? E como a gente aumenta uma conta devedora? Com um débito. O novo saldo, então, passa a ser 1.200. Agora, um exemplo do outro time. A conta fornecedores é um passivo, portanto, de natureza credora. A empresa já devia 500. Aí ela faz uma nova compra a prazo de 300. A dívida vai aumentar. Como a gente aumenta uma conta credora? Com um crédito. A dívida total agora é de R$ 800. Faz sentido, né? Muito bem, já entendemos as regras gerais. Só que sempre tem um mas, né?
Existem algumas contas especiais que funcionam como a exceção à regra. Elas são as contas ajustadoras. O nome já dá a dica. Retificar é o mesmo que corrigir, ajustar. Essas contas são as do contra. Elas ficam dentro de um grupo, por exemplo, o grupo dos ativos, mas têm a natureza oposta, a natureza credora. E por quê? Justamente para poder reduzir o saldo de outra conta daquele mesmo grupo. O exemplo mais clássico de todos é a depreciação. Vamos lá. A empresa comprou uma máquina por R$12.000. Esse é o valor no grupo de ativos. Só que a máquina foi usada, se desgastou. Aí entra a conta depreciação acumulada. Ela também fica no ativo, mas tem natureza credora. O saldo dela, de R$1.000, serve para diminuir o valor da máquina, mostrando que o valor contábil real dela hoje é de R$11.000. É um ajuste para deixar a contabilidade mais próxima da realidade. Ufa, chegamos na reta final. Depois de toda essa jornada, vamos agora pegar os pontos essenciais, aquilo que a gente precisa guardar para não esquecer mais. Se for para lembrar de 4 coisas, que sejam estas. Primeiro, a diferença entre a foto do patrimônio e o filme do resultado. Segundo, o verdadeiro significado de débito como destino e crédito como origem. Terceiro, a regra de ouro de como os saldos aumentam. E quarto, o papel das contas retificadoras, que são as ajustadoras da realidade contábil. E para a gente terminar, fica essa provocação. Entender as regras das contas não é só sobre decorar o que é débito e crédito. É sobre ganhar a habilidade de ler a história financeira de uma empresa. Cada lançamento, cada débito, cada crédito é uma palavra nessa narrativa que fala sobre crescimento, desafios e estratégia. É fascinante. A gente se vê na próxima.